Technology. Olá, começando o Câmara Jovem, depois do quê? Depois do primeiro dia aí da prova do Enem. Fala pra mim como é que você se saiu, hein? E esse tema da redação, me conta, invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Não é brinquedo não, mas é um tema que dava sim pra discorrer e eu tenho certeza que você mandou muito bem na redação também, tá? Mas chega de falar do que já passou, vamos falar do que virá. Pois é, está vindo ela, a prova de Matemática e Ciências da Natureza. Segundo e último dia do Enem, eu tenho certeza que você está muito preparado para essas provas também, assim como foi no primeiro dia. E só para dar aquela forcinha, a gente vem hoje no programa especial Enem, justamente dar essa forcinha para essa disciplina que muita gente tem dificuldade, mas outras têm uma facilidade tremenda. Mas o que importa mesmo é que você vai mandar muito bem. Então, sem mais conversas, vamos direto agora para a aula de matemática, seguida a aula de física. Olá pessoal, tudo bem com todos? Quem vos fala é o professor Cícero de Matemática. De antemão, quero desejar uma excelente prova do Enem para todos vocês que vão fazer a prova domingo que vem agora, tá? E passar rapidinho aqui para deixar uma dica especial para vocês. Primeiro, com relação à proporcionalidade, certo? Gráficos de funções, de relações proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. E isso reflete no plano cartesiano o gráfico de uma reta saindo da origem, na realidade uma semi-reta saindo da origem crescente. Tá? Já se as grandezas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas é que é constante. E o gráfico cartesiano referente a essa relação entre essas duas grandezas recebe o nome de ramo de hipérbole e corresponde a uma curva decrescente que nem toca o eixo x, nem toca o eixo y. Isso pode ser uma questão perguntada na prova. Valeu! Fala galera, bom dia, aqui é o professor Gustavo Assad, dando uma dica para vocês sobre a prova de física do Enem, beleza? Galera, a prova do Enem tem se tornado cada vez mais tradicionalista, embora a gente encontre ainda questões bem construídas. É muito importante que vocês se lembrem de assuntos como ondulatórias, sobretudo a parte de interferência de ondas, tá? Bidimensionais, por exemplo, tubos sonoros. Na parte de elerodinâmica, lembrar da parte de geração de energia, desde a sua concepção, né, do gerador magneto, do gerador elétrico, né, uma bobina girando no interior de um campo magnético, produz um fluxo variável, que produz energia elétrica alternada, corrente elétrica alternada, e aí dá a possibilidade de se utilizar transformadores que elevam a tensão e transmitem a corrente em menor intensidade, diminuindo o efeito Joule. São algumas dicas, boa prova para vocês, um abraço. Obrigada, professores, por essas dicas, mas elas não acabaram, porque agora eu venho trazendo as dicas de quê? De biologia e de química. Eu não, né? Os professores. Oi, pessoal. Eu me chamo Job, sou professor de biologia e quero falar um pouquinho sobre o Enem. A prova de Ciências da Natureza é uma prova bem distribuída entre química, física e biologia. Muitas questões envolvem química com biologia, principalmente. E das questões de biologia, dos itens de biologia, 1/3 é de ecologia e geralmente são questões que trazem uma dificuldade média a fácil. Temos questões de fisiologia celular, fisiologia humana e sempre tem algo relativo ao DNA ou à genética. Então fica aí a sugestão para dar aquela última revisada. A gente tem que ficar atento aos impactos ambientais, atento também às adaptações que os seres têm, plantas e animais principalmente, em relação ao ambiente que vivem. Também a gente não pode esquecer da biotecnologia, sobretudo a que envolve o DNA. Então, dê uma olhada nisso. A prova é tranquila, o texto base é importante, sempre tem um infográfico. Lê com calma e na prova de biologia normalmente esses textos ajudam muito, analisando o comando da questão, a achar o gabarito. Forte abraço
e boa sorte para vocês. Fala jovens, aqui quem fala é o professor Adalberto Gouveia, professor de Química, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura da prova de Ciências da Natureza e especificar um pouquinho da prova de Química, não é? A prova de Natureza, pessoal, ela traz consigo 3 disciplinas norteadoras, que é a Física, a Química e a Biologia. Essas disciplinas, elas caminham de forma muito homogênea, visto que muitas das questões você consegue resolver não só com os conhecimentos adquiridos em Química, mas com a Biologia também, outras questões, Química e Física, e assim sucessivamente. Outro detalhe que chama atenção é que, segundo a matriz do Enem, essa área ela possui exatamente 8 competências, e nessas competências nós temos 30 habilidades, ou seja, cada competência com no mínimo 3 habilidades. E aí vale a pena o aluno, juntamente com os seus professores, identificar quais são essas competências, trabalhar essas habilidades e entender como aplicar essas habilidades no dia a dia como um todo. A prova de Química, pessoal, sendo um pouquinho mais específico, ela sempre traz consigo alguns conteúdos, alguns objetos do conhecimento que já são muito conhecidos nossos, como é o caso de estequiometria, que sempre aparece na prova, a parte de eletroquímica, tanto pilha como eletrólise, porém, caindo um pouco mais a parte de pilha, a parte de equilíbrio também sempre é cobrada, principalmente com o princípio de Le Chatelier, trazendo um pouquinho sobre a constante ácida, a constante básica, entre outros assuntos, pessoal, como a parte de química geral, a parte de orgânica, que sempre vem acompanhada das funções orgânicas, de isomeria, e aí vai. Então, com relação a esses conteúdos, é interessante que o aluno possa reconhecer as questões que o Enem cobra por meio de algumas provas anteriores, 2020, 2019, assim ele toma conhecimento de como esse item pode ser cobrado e ele consegue assimilar de forma mais rápida e prática as questões que ele pode encontrar por lá, beleza? Então espero que vocês tenham uma ótima prova, um beijo gigante para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Bem, então é isso. Eu espero que essas dicas ajudem você aí nesse segundo dia, assim como eu tenho certeza que as dicas que a gente deu na semana passada também ajudou para que você fizesse uma boa prova. Então, ó, não esquece, os portões abrem ao meio-dia, fecha 1h, não atrasa, sai de casa antes, tem trânsito, para não ter perigo de você chegar e os portões estarem fechados, né? Um ano inteiro se preparando e você perder essa oportunidade, então não perde esses horários. Leva água, leva alguma coisinha pouca ali para você comer, dorme bem, se alimenta bem também no dia anterior, porque vai influenciar no seu desempenho na prova do dia seguinte. Mantenha calma, eu sei que você sabe. Semana que vem a gente volta com mais Câmara Jovem, trazendo muitos mais temas, né, da nossa juventude para você. Então, ó, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, é o Câmara Municipal JP, Instagram, Facebook, tem o YouTube TV Câmara JP, que você pode assistir esse programa quantas vezes quiser lá, justamente para te ajudar ainda mais nessa prova. Então, boa sorte, até semana que vem! Technology.